aproximam-se daquilo que foi, quanto a mim, determinante, a viagem do Nito Alves a Portugal e mais tarde à União Soviética. Este aspecto de Angola, eu aí concordo com o Lara, Angola não era um país campesino, não tinha base operária, não tinha não tinha um partido comunista para fazer a Revolução Socialista. Tinham um MPLA que, durante todo o tempo de clandestinidade, de luta de libertação, não tinha tido grande discussão teórica. Tinham surgido uma voz ou outra, nomeadamente a do Gica, infelizmente morto muito cedo, mas não estava habituado ao debate político. E o Jean-Michel explica isso magnificamente bem. O Nito Alves entra como um blindado, como um elefante numa loja de porcelana. A direção não percebe. Ele tem uma luta que poderia ter sido importante, que era a luta contra a corrupção. E se ele se tem, digo eu, se tem limitado, independentemente das posições políticas que ele poderia ter, mas tem feito o acento só na corrupção, se calhar o destino de Nito Alves poderia ter sido diferente. E ele tinha razão, porque já começavam a aparecer os sintomas da corrupção. Já havia as lâncias, já havia a importação de eletrodomésticos que era só para os dirigentes. Estavam a surgir já as lojas de cooperantes. Enquanto que a população não tinha praticamente nada para comprar, já havia as lojas dos cooperantes. Havia já a ascensão de uma elite. E isso o Nito Alves tem completamente razão. E está perfeitamente ilustrado no livro, era um teórico pouco teórico. Era um teórico de vulgatas, quanto a mim. A citação que o Jean-Michel põe no livro do Nito Alves, de um escrito de Nito Alves, acho que numa das teses, em que ele diz, que é uma frase do Lenin, em que o Lenin diz, o marxismo-leninismo só pode ser de uma vulgata. Tudo aquilo que eu li do Lenin, ele nunca se autoelogiou. Ele nunca diria o marxismo-leninismo. Só pode ser de uma vulgata. E, portanto, eu acho que uma grande parte da formação teórica do Nito Alves é das vulgatas da União Soviética. E conforme também o Jean-Michel assinala muito bem, ele confunde o marxismo, o marxismo com o sovietismo, ou melhor, o apoio incondicional à União Soviética. Eu devo fazer aqui uma declaração de interesses, porque eu fui sempre anti-stalinista. Desde a minha juventude em Coimbra, aprendi a perceber os mecanismos do Partido Comunista Português. E fui sempre contra o pensamento único. E o Nito Alves transmite o pensamento único. Isto está muito bem documentado no livro. Eu não vou falar das 13 teses em minha defesa do Nito Alves. Comprem e leiam o livro, faz favor. O Vítor Ramalho tem razão em relação à posição que o Jean-Michel tem em relação ao Lúcio Lara, pai adotivo, que poderia ser... Nota-se alguma emotividade, mas que não oblitera de maneira nenhuma a isenção com que ele fala do Lúcio Lara. E o Lúcio Lara tem perfeitamente razão, ao contrapor eu não diria esquerdismo, a este primarismo do Nito Alves. Eu, como digo, eu continuo a não... Acho que foi uma figura importante.
acho que foi um herói da luta da libertação, mas, como diria o outro, e desculpem lá a expressão um pouco primária, borrou a pintura. Era impossível um país que estava a lutar pela independência nacional, com um partido de independência nacional, dar o salto sem classe operária, porque não havia, como sabemos, não havia industrialização na Angola. A Rússia, apesar de ter uma indústria relativamente pequena para a sua dimensão, tinha mais de 3 milhões de operários, tinha uma base camponesa muito grande, mas tinha uma classe operária muito forte, muito concentrada e muito combativa. O Partido Comunista Operário Social-Democrata Russo, facção bolchevique, trabalhava na clandestinidade durante mais de 15 anos. Já tinha feito um ensaio em 1905, nomeadamente com o soviético de Petrogrado. As condições de Angola para a União Soviética não tinham nada que se parecesse, nem tampouco com a China ou com Cuba. Cuba era um país independente, não estava a lutar pela independência nacional, estava a lutar por uma mudança de regime, uma situação completamente diferente. A própria China era um país independente, estava a lutar por uma mudança de regime e tinha um partido comunista extremamente forte, condições que não aconteceram em Angola. Era impossível a um marxista com aprofundamento teórico pensar na transformação qualitativa da luta de independência nacional para um país socialista. Poderia caminhar lentamente para isso, não era aquele o momento. Tu falas muito no Gramsci, citas bastante o Gramsci. Eu desconfio que o Nito Alves soubesse quem era o Gramsci. Ele nunca o citou, acho que... Portanto, depois eu começava a dizer há bocado, no início eu esqueci a maior parte daquilo que tinha tudo tão bem preparado. Há duas coisas que eu vou terminar, porque já estou a falar há muito tempo. Efetivamente, eu assisti a algumas situações daquilo que os nitistas iam fazendo. Na DOM, eu era representante da Comissão Nacional do Plano, na DOM, e o meu controleiro era perfeitamente um tipo do Partido Comunista, a linguagem era do Partido Comunista. A perseguição que o Nito Alves fez ao resto dos comitês Zenda que não acompanharam à OCA e aos comitês Amílcar Cabral, à revolta ativa. Eu um dia estava a entrar na Comissão Nacional do Plano, encontro o Adolfo Maria e ele chama-me a atenção porque eu estava atrasado, eram alguns 5 minutos, mas pronto, e ele estava a entrar para o seu Minimog, perguntei-lhe, então, já vais sair? Eu volto já, diz-me ele. Vi-o 5 anos depois em Lisboa, que era a perseguição que o Nito Alves estava a mover. Portanto, isso eu senti no dia 27 de maio, pronto. Não vamos falar no dia 27 de maio concretamente, porque o livro também não refere o 27 de maio. Porque há duas coisas, e para terminar, há duas coisas que o Jean-Michel não diz, e que como ele acaba o livro, deixará porque é importante que se pense nessas coisas. O que é que não diz? Não diz sobre a posição, sobre o papel que o Partido Comunista Português teve no processo de Nito Alves, na Cita Valles, nomeadamente, e já agora não há parte, foi execrável a atitude da Zita Seabra, também não vem no livro, isso é da minha autoria, o papel da Zita Seabra depois do 27 de maio, quando renega a Cita Valles, que tinha sido camarada com ela, militante como ela, dirigente como ela,
na União dos Estudantes Comunistas e que ela diz que não a conhecia, praticamente, portanto, e o PC não diz uma palavra em relação a isso. Portanto, o Jean Michel não fala nisso, penso que alguém terá que pegar também nisso e não fala noutra coisa. Não toma posição. É se foi uma insurreição ou se foi um golpe de Estado. Continua essa discussão. E termino com a minha posição, desculpa lá, Jean Michel, já estou a sair do livro. Para mim, foi uma tentativa de golpe de Estado com alguma mobilização popular. Mas a mobilização militar que foi feita na altura, os autocarros, os machimbombos com a malta de Sambizanga não davam uma insurreição popular. Para mim, foi uma tentativa de golpe de Estado. Jean Michel, parabéns. É um livro para se ler com muito cuidado, é um livro para se reler, porque é um livro, ao contrário daquilo que eu disse, porque foi assim muito ao correr da pena, é um livro muito denso. Não sei se te desiludi, eu acho que tu fizeste uma má aposta, porque havia outras pessoas melhor classificadas para apresentar o livro. Olha, foi o que se arranjou. Obrigado. Obrigado, boa tarde, e obrigado pela vossa presença, e obrigado à doutora Maulin. Como sempre, como digo, esta é a minha segunda casa, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, com o meu velho, o Adolfo, que fez o esforço de cá estar, portanto, um grande abraço, e o Jota, que não vinha há um século, mas bom, e a minha irmã Wanda está aqui. Quando escrevi o livro sobre o MPLA, que já foi lançado aqui em 2019, na segunda edição, tive que enfrentar uma série de problemas. O primeiro dos quais era o fato de que, como investigador principiante, há sempre uma espécie de zelo de querer tudo fazer, e até que a minha professora me disse: olha, o matéria de doutoramento é apenas um minuto na vida, portanto você não vai agora querer escrever tudo, né? Depois, com mais calma, você poderá rever o seu material. Eu estava a atacar-me a um tema muito cheio de minas, cheio de explosivos, o MPLA. E numa altura em que conseguir uma entrevista era um problema, quando se tratasse de falar do 27 de maio. Ninguém queria falar comigo. E eu me lembro de uma cena que até agora me deixou com uma consciência, porque depois de muita insistência, até fui fazer corredor aí junto de gente antiga da DISA, consegui com o antigo quadro da DISA me desse uma entrevista, liguei para ele. No dia seguinte o homem foi morto a bala. Não sei se foi por causa disto ou não, mas sei que o homem morreu. E isto colocou-me na situação de ter medo de pedir às pessoas para falar do 27 de maio. Consegui aquilo que eu podia naquela altura, até chegando a alguns cotas da DISA que me conheciam, que num dia assim de bom humor, sentaram-se comigo e começaram a falar. A explicar-me como é que a DISA trabalhou e até para, digamos, levar as pessoas a virarem casaca, né? Que eram dos comitês e depois eram informados da DISA. Bom, mas para o resto do pessoal, o 27 de maio era um tema tabu. Para a revolta ativa, ninguém me contou a revolta ativa, vivi a revolta ativa em Brazzaville, e como disse na primeira ocasião, quando lancei a primeira edição do livro sobre o MPLA, só quem viveu aquilo por saber o que foi a revolta ativa, a dor que isto foi. E a minha dor era que eu tinha, de um lado, os amigos, o Adolfo, que falava muito comigo, que conversávamos muito, a Maria do Céu, o Jorge. E do outro lado, havia a minha família. E um assunto que eu não dominava. De repente, os filhos do Vieira Lobo já não podiam estar com os filhos do Lara e vice-versa. Era uma coisa assim muito difícil de viver. Mas, pelo menos, consegui falar com gente disponível, e aqui mais uma vez uma homenagem ao velho Joaquim Pinto de Andrade. Quando cheguei a um beco sem saída em termos de informação, fui ter com ele trabalhava
na capa, aquela empresa aí em Luanda, na Baixa de Luanda. Fui mesmo lá falar com ele sabia quem eu era, sabia a minha relação com o velho Lara. Bom, pensava que para mim, sendo o adversário do Lara, não vai querer saber nada comigo. Pelo contrário, disse, olha, sabe onde é que eu moro? Disse, não sei, deu um endereço, aparece lá amanhã. Fui lá, o velho pegou num calhamaço de arquivos, disse, olha, está aqui. E confio em você que vai trazer isso de volta. Perguntei, posso fazer fotocópia? Pode. O velho Joaquim, que sabia quem eu era, procurou passar acima da querela para dizer, isto aqui é a história de Angola. Tá. Aqui está o meu contributo, toma lá, faça lá a fotocópia se quiser, traga os arquivos de volta. Portanto, foi um momento, daqueles momentos mesmo para, sobretudo um investigador principiante de... Enfim, eu não bebia álcool, mas se pudesse naquele dia beber o champanhe, bebia, porque andei meses num beco sem saída. O resto foi, efetivamente, tentar desminar o terreno que é o MPLA. E, bom, deu, claro, naquele calhamaço que se lançou aqui. Desta vez foi algo de diferente. Vivi o 27 de maio em Luanda, que eu me lembro de madrugada, o meu irmão Paulo e eu tínhamos um apartamento, eu que mais utilizei aquilo, num prédio frente ao comissariado político das Faplas. Me lembro que, volta das 5 da manhã, ouvi um tiro. Bom, naquele tempo em Luanda, um tiro era a coisa mais comum. Penso que fosse a polícia atrás de um gatuno. Voltei para a cama, até que às 8 da manhã, uma amiga me liga a dizer, liga lá a rádio, o que é que se passa? Liga a rádio. Ouvi o Rui que eu conhecia em Brazzaville, o Rui Malaquias, com o de Banguela. Bom, a partir daquele momento, tudo que veio depois do 27 de maio foi tentar entender. Eu conheci Nito, a gente se encontrou pela primeira vez em Brazzaville, foi o velho Lara que me apresentou o Nito. Eu estava naquela altura, eu adoro de se lembrar, preso, porque nós tínhamos feito uma greve. E naquela época, era uma juventude, já não tinha medo de ir na rua confrontar com a polícia. Fomos presos por 6 meses num quartel militar. E o velho Lúcio, cada domingo, ia lá para me levar uns frutas, porque a gente estava num regime militar. E num daqueles domingos, estava lá com o Nito. Ele apresentou-me o Nito Alves. Bom, eu não falava português, o Nito falava francês. E eu era como diz o PPT, tem uma curiosidade quase que... enfim, bom, estava a fazer perguntas. E falei com o Nito Alves. Depois, já em Luanda, no dia do casamento do comandante Nzage, a gente se encontrou lá no Clube dos Caçadores. Ele reconheceu-me logo, né? Ele já era ministro, mas um ministro informal, quer dizer, não podia ser uma pessoa qualquer aí, mas era ministro. E ele conversou comigo mesmo, para perguntar o que se passava no Congo. E, portanto, foram essas duas ocasiões que... mas o velho Lara me tinha feito uma espécie de resumo. A mim, o meu irmão Paulo, um resumo, quando ele voltou do Lusaka, do que se passou aí, que eu me lembro perfeitamente que ele falou do discurso do Nito Alves. Que foi bom. E depois, claro, que eu li o texto. E o que me marcou foi uma vontade de Nito de querer levar, digamos, o MPLA para um debate ideológico, levar a revolta ativa para um debate ideológico, que ele diz que vai desafiar a revolta ativa. Mas um texto não muito articulado, mas pronto, é um discurso no momento de emoção, e quando o Lusaka foi um momento difícil para o MPLA, e não prestei muita atenção a esse aspecto. Só depois, quando li as 3 teses, foi 2 meses depois de 27 de maio, entregaram uma cópia das 3 teses. Li, reli, e desde aquele momento disse que para mim este documento é história. Foi proibido, porque naquela altura, se você dissesse que estava a ler 3 teses, tinha problemas. Mas, anos a fios, fui lendo e relendo e cheguei à seguinte conclusão. O Nito fez um favor imenso ao MPLA ao escrever aquele documento. Por mais caótico, às vezes, que seja em termos de teoria, mas ele, através daquele documento, no fundo, nos dá um panorama da vida do MPLA, no fundo, as lutas que havia lá dentro. Claro que ele toma posição em função da vida. É um documento rico se a gente prestar atenção àquilo que ele diz. Daí que, para este livro,
A primeira parte, claro, foi para tentar, enfim, bom, começo o livro com uma anedota que deixou ver o Lara assim, porque houve, quando faleceu Aimé Césaire, o grande poeta, um dos fundadores do movimento da negritude, um deputado da FNL pediu que houvesse um minuto de silêncio na Assembleia Nacional. E a reação de alguns membros do MPLA foi que não tinha que ser, porque era um militante da FNL, será alguém da FNLA. Bom, era o Aimé Césaire, não é? O velho Lara já não estava lá, porque eu li Césaire pela primeira vez na biblioteca do Lara, o livro que ele guardava religiosamente, Discours sur le colonialisme. Aquilo é um livro que influenciou toda a sua geração. Quando essa história aconteceu, a velha geração já não estava lá, o Lara já não estava lá, bom, o Paulo já não estava lá, e aquela história foi incômoda, mas a mim mostrou que a questão das identidades políticas está aí. Como é que uma figura daquela dimensão morre e há uma proposta correta de se render homenagem a alguém que influenciou uma boa parte da gente do MPLA, que alguém diga não, deve ser alguém da FNLA. Isto, para mim, foi uma ilustração de que a questão das identidades políticas continuava acesa e que estava na hora de eu começar a falar. Escrevi os 2 primeiros capítulos em francês, ficaram engavetados aí nos vários computadores e, por milagre, não se perderam. E foi aqui em Lisboa, em conversas, enfim, isso de bacalhau, ou com o meu amigo Alberto aí, a tomar uns copos aí, a conversar, que decidi voltar mesmo e escrevi, o Alberto traduziu uma parte daquilo que estava em francês para o português. Portanto, este livro, para mim, foi muito mais desafiante porque tratava-se de procurar o Nito. Porque o 27 de maio, a minha impressão é que se resume a quantos mortos houve. Quem é que sobreviveu? Quem é que participou e fingiu que não participou? O debate que a mim começou a incomodar porque mas o Nito, não se fala do Nito. Alguém tem que andar à procura do Nito. Entender o homem. Afinal, Nito é produto do sistema colonial português. Nito nasceu e cresceu num sistema profundamente racista. E se a gente o acusar do racismo sem procurar ver a vida dele, é nem sequer 1/3 da história contada. Daí que eu tento fazer análise do Nito Alves como um produto sociológico, como produto português, como produto do MPLA e da primeira região em que ele ficou enclausurado durante anos, e o único livro que ele teve foi um manual de marxismo que ele leu. Fez a sua educação lá. E claro que não podia dar uma coisa estilo Gramsci, com certeza que não. O Gramsci passou uma parte da vida dele na cadeia e escreveu livros brilhantes. Brilhantes que o Nito, se calhar, não leu porque nunca citou. Talvez se o Nito tivesse lido Gramsci, alguma coisa teria acontecido na visão dele, da sua teorização da Revolução Angolana. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Nito, para mim, não traiu a Revolução Angolana, não. O problema dele foi, talvez, não ter sabido encarar Angola como ele era como país naquela época. Não havia um proletariado. Não havia. O debate com Lara, que nós somos um país majoritariamente camponês. Não podemos imitar a Revolução Bolchevique, que não vai funcionar. Então, é um debate, bom, eu analiso isto no livro, portanto, o essencial do livro é a volta disto, e as 3 teses são a fonte para essa análise. Andei a procurar do Nito Alves, do Nito teórico, as suas fraquezas, os seus méritos, afinal, a questão da corrupção, ele levantou a questão da corrupção. Há coisas que ele disse naquela altura que se verificaram depois. E, ao mesmo tempo, ele foi vítima de um sistema repressivo que ele criou. Ele ajudou a criar um sistema que acabou por o matar. Portanto, é este um pouco, digamos, esta trama do meu livro. Obrigado. Obrigado ao Manuel Fonseca por não ter dito não quando fui lá ter com ele para publicar o livro. E obrigado ao... Não, pai. Muito obrigado. E obrigado a vocês todos. Obrigado. Então, terminou a sessão aqui.
parte canónica, mas há assinatura de autógrafos e conversa com o autor lá fora, portanto, ok? Não há... Lá fora, lá fora. Portanto, eu peço para o autor, está bem? Muito obrigado. Muito bem. Não é interessante. Eu perguntei ao meu autor. Não há debate, é só lançamento de personagem. Lá fora. Michel.